Bom dia a todos. Eu gostaria de perguntar para você que está aqui, se você já se escandalizou com alguém. Já se escandalizou com alguém? Alguém já te escandalizou? Eu lembro a primeira vez que eu falei aqui na igreja que eu era corintiano, eu acho que eu escandalizei algumas pessoas aí, né? Final do culto teve um monte de gente que, não, pastor, misericórdia, que isso, né? Não acredito. Tinha que torcer para esse time e tal. Mas, de modo geral, às vezes, em algum momento, a gente se escandaliza com alguém, né? Ou eu não sei se você tem consciência que você já escandalizou alguém, né? Que alguém já te escandalizou, né? Que você viu alguma coisa, soube de alguma coisa, ouviu alguém falar, viu alguma coisa e gerou um escândalo em você. Mas que você escandalizou alguém, você tem consciência disso? Ou já parou para pensar? Ou já lembrou disso? Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui para um encontro de pastores, eu me escandalizei. Eu era um jovem seminarista, e aí um dos pastores conhecidos falou, vai ter um encontro lá. Eu morava em São Paulo, ia ser em Curitiba, no Betel. Vamos lá, encontro de pastores e tal. Eu fui, né? Seminarista, nossa, que legal, estar junto com os pastores. E aí começaram a falar sobre algumas coisas que a igreja precisa aprender a lidar e tudo mais. E aí a história era assim, olha, como que nós lidamos, às vezes, com pessoas que produzem tabaco, né? Esse era o questionamento lá, eu lembro certinho, porque eu me escandalizei, né? Então, por isso que eu lembro. Como que nós vamos lidar com pessoas que são produtores de tabaco, né? E como é que a igreja lida com isso e tal? Aí um pastor atrás de mim virou e falou assim, tem gente que não serve para ser crente. Aí, meu Deus do céu. Eu olhei, gravei a imagem dele, não vou falar o nome dele, porque vai que alguns conhecem, né? Então deixa só eu ter me escandalizado. Eu falei, meu Deus do céu, né? E aí depois terminou ali, eu conversei com os pastores que eu conhecia, falei, nossa, não acredito que eu vi isso aí. Né? Colocaram a mão no meu ombro assim, fica tranquilo, foi só o seu primeiro encontro. Vai vir mais por aí, né? Então, vira e mexe, nós escandalizamos pessoas e às vezes pessoas se escandalizam com a gente. E isso acaba que faz parte, né? O problema é que, será que a definição que nós temos quando essa pergunta é feita, como eu acabei de fazer para você aqui, será que essa definição que nós temos de nos escandalizarmos ou sabermos que alguém se escandalizou tem a ver com o sentido bíblico de se escandalizar? Porque se você dá uma olhada se você jogar, talvez até buscar o significado da palavra, vai justamente trazer essa ideia que é alguém que provoca escandalizar é provocar uma indignação em alguém, ou gerar alguém que quebra os bons costumes, gerar uma ofensa em alguém, né? Então você fez algo que gerou uma ofensa em alguém, você fez algo que quebrou o bom costume daquele ambiente, daquele momento, e aí gerou um escândalo, né? Alguém se escandalizou com aquilo. Isso talvez, sim, é o pensamento popular sobre você se escandalizar, né? Alguém quebrou algo que não estava do protocolo daquele lugar, daquele momento, ou a respeito daquelas pessoas, foi quebrado algo. Mas será que a ideia bíblica tem a ver com esse conceito e com essa percepção que a gente tem também? Eu quero que você abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1, mas eu gostaria ainda de fazer mais uma pergunta para você ainda, antes de nós lermos o texto. E eu quero que você pense assim e responda com profunda sinceridade, assim. Sinceridade de prontidão, tá? Que às vezes a gente responde com sinceridade, mas fala assim, me dá 2 horas para eu pensar. Aí eu respondo, não, é de prontidão. Você acha que nós podemos nos escandalizarmos com Deus ou com Jesus? Você acha que é possível você se escandalizar com Deus ou com Jesus?
Difícil responder, né? Vamos ler o texto aí. Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Depois que terminou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João ouviu na prisão que Cristo estava fazendo e enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Então, presta atenção. João Batista, esse João Batista, ouve na prisão a respeito de Jesus. Mas é interessante que ele fala, e a expressão que é colocada aqui não é Jesus, ou Nazareno. Ele já está dando uma ideia na fala dele aqui, que ele tem um conhecimento sobre quem é Jesus. Ele fala, manda os discípulos dele falando assim, é o Cristo. O Cristo tem a ideia do Messias, aquele que o povo esperava, o Cristo, Filho de Deus, o Messias, que viria para libertar o povo. Então, quando João Batista está colocando essa pergunta, ouve o que Jesus está fazendo e manda os seus discípulos para perguntar sobre Jesus, ele já está trazendo uma mensagem. Olha, vão lá e perguntem, você é o Cristo? Ou será que a gente tem que esperar um pouco mais? Ele está dando uma ideia bem clara a respeito do que ele quer saber. Você é o Cristo. Não estou perguntando quem é Jesus. Estou perguntando quem é o Cristo. O Cristo e aí toda essa ideia da profecia bíblica. Tudo isso está junto quando ele usa o Cristo. Então é uma pergunta bem específica, direta e bem confrontativa. Imagina chegar para você e falar assim, é você aquele Hans lá do café, lá, colonial, que todo mundo conhece, que toca gaita lá? É você? Não parece assim que você tá falando algo que caracteriza a pessoa e quando você pergunta isso, soa às vezes um pouco de confronto, não é? É você mesmo? Aquele fulano lá? Você que entrega feno lá? O Luciano Machado, os coque lá? Será? Todo mundo conhece assim. Então, soa um pouco assim. E o texto continua. Versículo 3, né? És tu aquele que haveria de vir ou devemos nós esperarmos outro? E aí no versículo 4, a partir do versículo 4, Jesus começa a responder. Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. A resposta de Jesus não é só uma resposta intelectual, não é só uma resposta que assim, já que você mexeu com a minha identidade, agora eu vou te responder e te provar que eu sou. Jesus fala assim, não, peraí, vocês vão voltar e vão contar para João primeiro o que vocês viram e ouviram. Vocês vão falar da percepção de vocês. A resposta que eu preciso dar para João, Jesus já vai dar, mas ele fala, antes dessa resposta, vocês vão falar daquilo que vocês perceberam ao se encontrar comigo. Vocês vão voltar lá e vão narrar, nada mais, nada menos, daquilo que o meu encontro com vocês gerou, aquilo que vocês viram e ouviram. E aí eles falam, voltem lá, versículo 5. Aquilo que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Olha a resposta aí. É possível nós nos escandalizarmos com Deus? Opa! Tem um texto bem claro que Jesus está dizendo uma bem-aventurança. Talvez a sua versão que você está lendo vai dizendo isso. Bem-aventurados são aqueles que não se escandalizam por minha causa. E Jesus está respondendo isso para João Batista. E a gente já vai chegar lá nesse ponto. E aí Jesus fala, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Os discípulos agora de João Batista saíram, Jesus dá essa resposta para eles, e eles saem. Só que essa resposta de Jesus tem a ver, sim, com a percepção que eles tiveram no encontro com Jesus, mas Jesus está citando aqui Isaías. Isaías 61, capítulo 1 e 2,
que vai dizer, pois o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas, para curar. E aí Jesus dá uma resposta assim, vocês vão falar daquilo que vocês estão vendo e ouvindo, e vocês vão falar para João Batista ler a Bíblia. Porque eu vou falar para ele que, o que vocês vão responder para ele é que os cegos veem, as pessoas são curadas e as boas novas aos pobres são pregadas. Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. E aí eles voltam com essa resposta. Ou seja, o Cristo, é esse mesmo. Se você lê o profeta Isaías, você vai ver que o que eu estou fazendo e o que vocês estão vendo e que vocês vão falar para João é que sim, eu sou o Cristo, o enviado de Deus, o Messias. Dessa forma que Jesus responde. E agora os discípulos saem. Os discípulos de João Batista agora voltam com essa resposta de Jesus, sobre que Jesus veio cumprir a profecia bíblica, ele sim é aquele que Isaías anunciou, o Espírito está sobre ele, e eles viram e ouviram sobre aquilo que Jesus estava fazendo, e agora eles foram levar essa resposta para João Batista. E aí Jesus agora, no versículo 7, se dirige a falar com a multidão a respeito desse João que veio questionar a ele. Agora Jesus olha e fala assim, peraí, agora eu vou falar para vocês sobre esse João Batista, que veio aqui me questionar. E aí Jesus continua, o que vocês foram ver no deserto? E você precisa lembrar que João Batista era aquele que anunciava no deserto, comia mel, silvestre, gafanhoto, vestia pano de saco, ele foi alguém consagrado ao Senhor e era a voz que clamava no deserto, eis que o reino dos céus está próximo, se arrependa, anunciou a vinda de Jesus. E aí Jesus fala assim, o que vocês viram lá no deserto? João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? O homem vestido de roupas finas? Não, João vestia roupa de saco. Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais do que um profeta, esse é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino de Deus, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Olha que Jesus, agora que ele dirige aos discípulos e fala assim, vocês foram ver lá o quê? Foram lá para ver um cara que estava vestido de roupa fina? Foram lá para ver um agito? Não. Vocês foram lá para ver aquele que estava anunciando a minha vida. E mesmo João Batista questionando e mandando os discípulos questionar se Jesus era o Cristo, ele responde e ainda fala, eu afirmo para vocês, que dos nascidos de mulher, não houve ninguém igual João Batista. O que eu quero voltar à pergunta inicial sobre nós nos escandalizarmos? Eu quero, em primeiro lugar, que você entenda que nós nos escandalizarmos é quase que para nós, na nossa vida, como aprender a andar de bicicleta, ou algum momento vai acontecer. Algum momento vai chegar. E às vezes para alguns de nós chega várias vezes, em várias situações. Nós nos escandalizamos. E João Batista, é provável que nós olhamos aqui, quando nós olhamos assim, mas João Batista está questionando Jesus? Esse homem que Jesus fala que dos nascidos de mulher não houve ninguém igual a ele. João Batista, se você olhar, é quem batiza Jesus. E quando Jesus chega para ser batizado por João Batista fala assim, não, eu que preciso ser batizado por você. E aí Jesus fala, não, deixa assim, como está nesse momento, é isso que é para acontecer. E João Batista batiza Jesus, é isso que o texto vai dizer, batiza Jesus e logo depois o céu se abre e ele vê o Espírito Santo descendo e uma voz que ecoa dos céus, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Olha o encontro e a confirmação sobre a vida e o ministério que João Batista teve. Ele batizou Jesus, ele viu o céu se abrir, ele viu a voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado. Mas
João Batista é um ser humano, assim como eu e você, que gostamos de colocar as nossas expectativas humanas em tudo que nós vivemos e fazemos. E principalmente até a respeito da fé. Com Deus, com as pessoas. Colocamos as nossas expectativas. E muito provável que João Batista, assim como várias pessoas da sua época, estava esperando o Messias, que iria vir tomar o poder romano e assumir de forma política e libertar o povo. E João Batista provavelmente estava também com essa inquietação. E provavelmente sendo questionado por várias pessoas ao seu redor, mas esse Jesus que você batizou e que anuncia ser o Cristo, Ele que iria vir nos libertar, o que Ele está fazendo? É meio que, se nós pensarmos nesse contexto, é meio que João Batista se decepcionou com esse Jesus que era para ser o Cristo. Porque ele batizou e falou, nossa, agora vai, é esse aqui, é esse Jesus, então agora tudo aquilo que eu quero você vai ver, aquela autoridade vai cair, aquele fulano agora vai ver só, porque agora Jesus veio, porque agora o Cristo veio, e de repente Jesus segue o caminho dele. E cadê Jesus? Cadê esse Cristo fazendo tantas outras coisas que eu queria? Será que é esse o Cristo mesmo? E aí a gente pode pensar, nossa, que terrível João Batista. Ainda teve coragem de mandar os seus discípulos ir lá tomar uma lavada de Jesus. Quantas vezes eu e você não ficamos decepcionados, escandalizados com coisas que Deus faz que a gente não consegue explicar? Recentemente eu fiquei escandalizado, irmãos. Perdi um amigo querido. E enquanto eu estava no carro, indo lá encontrar a família dele, eu estava conversando com Deus muito bravo. Oh, Deus, como é que o Senhor leva um cara tão novo, dos bons, servo do Senhor? Eu tinha uma lista para o Senhor levar antes aqui. Se o Senhor me perguntasse, tinha uma galera que o Senhor podia levar e tal. Não é assim que a gente pensa quando a gente fica bravo? Não, Deus, eu tinha uma outra ideia aqui. E a gente se escandaliza com Deus, porque os planos de Deus são diferentes dos nossos. E quantos deles nós não seremos capazes de explicar e jamais explicarmos? Porque Deus é soberano e tem a sua forma de agir. Mas Deus sendo soberano e tendo a sua forma de agir, não significa que Ele agindo e fazendo, nós não vamos nos escandalizarmos com aquilo que Ele faz. Porque a nossa expectativa humana continua aqui e aqui. E nós ainda queremos que Deus faça tudo conforme a nossa vontade. Agora Jesus veio, agora Ele vai fazer dessa forma, agora Ele vai tocar a minha família daquele jeito que eu quero, agora sim Ele vai fazer assim, agora sim, e assado, e assim, e assado, agora vai ser do jeito que eu quero. E Jesus não faz do jeito que nós queremos. E aí nós podemos nos escandalizarmos com Jesus. E quando Ele quebranta o coração de alguém que a gente não imaginava, né? Esses dias no nosso grupo nós estávamos conversando justamente assim, como a gente fica tão distante do que a graça de Deus pode fazer, que aí quando a gente ouve um testemunho ou sabe que alguém agora teve a vida transformada com Jesus, a gente não agradece, a gente só desconfia. Será? Era tão bonzinho, eu estava fazendo toda bagaceira aqui, fazendo um monte de coisa aí fora. Aí agora está com Jesus. Isso para mim cheira alguma coisa. Não sei não. Irmãos, isso acontece em todos os lugares. Eu contei para os jovens, mas vou contar para vocês aqui a primeira vez que eu preguei na minha igreja. Por causa da minha juventude, no meu histórico de juventude e adolescentes, eu preguei na minha igreja, a primeira vez que eu preguei na minha igreja lá em São Paulo, eu preguei sobre casamento, né? Jesus transformando a água em vinho. E quando eu preguei assim, teve um pessoal, e aí no momento eu falei assim, não, porque eu sonho em casar, né, Jesus transformar, e teve uma galera que estava ouvindo eu pregar assim, olhou para trás, e começou a procurar assim, ué, quem que será que está aí que o Marcos está falando que quer casar? Acho que ele está interessado em alguém, né? Porque, não, esse rapaz na juventude aí foi namorador.
Então, é claro que ele não está sendo transformado por Jesus. É claro que ele continua agora usando a palavra de Deus para falar com alguém. Porque a gente esquece o que a graça de Deus pode fazer. E a gente continua olhando para as pessoas com a nossa expectativa. E a gente se frustra, porque a gente quer que Deus faça as coisas como a gente quer que faça. E a gente não consegue glorificar, agradecer e almejar que esse Deus continue fazendo tudo conforme Ele quer fazer, não conforme nós queremos fazer. E por isso eu quero voltar à pergunta, primeiro para te tranquilizar aqui, se até João Batista, dos nascidos de mulher, não houve ninguém igual a ele, se escandalizou, imagina eu e você. Talvez eu te escandalizei com essa história agora que eu te falei da minha juventude. Então, parabéns, você mais uma vez se escandalizou, mas vai vir muito mais. Não só sobre mim, mas sobre várias outras pessoas. Porque se Deus pode quebrar a sua expectativa, as pessoas também vão quebrar a sua expectativa. E eu quero que você pare agora e pense um pouco a respeito de... Você está se escandalizando com as pessoas? Por quê? Por que você se escandaliza com o que as pessoas fazem? Por causa da sua expectativa humana? Ou é por causa que você está tão cheio de si, você é tão espiritual num nível que tudo que alguém fala foge da sua espiritualidade e você se escandaliza? Eu quero que você dê uma olhada ainda em Romanos capítulo 14. Romanos 14. Eu quero deixar para você ainda 2 aspectos muito claros a respeito disso. De nós nos escandalizarmos ou não, que você precisa sair daqui cuidando a esse respeito. Romanos capítulo 14. Eu vou ler só alguns versículos, mas o capítulo inteiro fala a respeito dos que são fortes na fé e os fracos na fé. E Paulo começa a fazer essa descrição ali justamente para falar isso. Olha, a gente precisa entender, nós precisamos como igreja entender que nós precisamos aceitar aquele que é fraco na fé. Então, em primeiro lugar, eu e você, nós precisamos entender que nem todo mundo tem a mesma compreensão a respeito da fé que você. Nós podemos estar na mesma igreja, sermos parte do mesmo grupo étnico, vivermos culturalmente muito parecidos, mas nós termos percepções a respeito da vida e da fé diferente, não é? Se não fosse assim, nossos filhos iam ser todos iguais. Todos iam fazer a mesma coisa. A cultura familiar ia ser igual de todo mundo, e não é. Ou todo mundo aqui não adora dizer, tem que ser fulano, né? Porque os fulano têm já a ideia que sempre fazem assim. Diferente de você. Porque Deus fez assim nós de forma plural. E a respeito da fé é a mesma coisa. E aí Paulo começa a descrever, olha, cuida, por quê? Porque as pessoas vão encarar a fé a respeito diferente de você. Mas você precisa ter um cuidado. Primeiro cuidado que você precisa ter, se você tem se escandalizado com os outros irmãos, você precisa, em primeiro lugar, fazer uma avaliação, por que a sua fé está tão fragilizada assim? Em primeiro lugar, você que se escandaliza tanto com as pessoas, por que a sua fé está tão fragilizada assim? Sabe por quê, irmãos? Porque a ideia popular de se escandalizar é isso, é gerar uma ofensa. A ideia bíblica, e quando Jesus fala lá no capítulo 11 de Mateus sobre escandalizar, ele está falando alguém que não tropeça, alguém que tropeça, alguém que cai. Se escandalizar no sentido bíblico ali tem a ideia de alguém que vai se tropeçar na fé, alguém que vai cair na fé por causa disso. Por isso que Jesus está falando, bem-aventurado é aquele que não cai na fé por causa daquilo que Jesus está fazendo. Por causa daquilo que Jesus faz. Bem-aventurados são aqueles que não caem por causa que a sua expectativa humana não deixa de crer em Deus, não caem da fé porque Deus agiu de forma diferente da sua expectativa. Bem-aventurados são pessoas assim. E esse é um convite para a maturidade cristã. Saber que a fé cristã tem a ver com Deus decepcionando os seus planos e os seus sonhos e você amando Ele e sabendo que Ele é soberano sobre tudo e os seus planos são perfeitos.
Esse é o convite da fé cristã, madura. Mas eu quero que você pare e pense, por que você está achando que o que alguém faz tem o poder de fazer você cair na fé por causa disso? Você chegar no ponto de murmurar contra Deus, de ficar bravo, frustrado. Por que a sua fé está tão fragilizada assim? E dá uma olhada aí no capítulo 14 de Romanos, lá no versículo 13. Paulo orienta os irmãos assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Para de ficar julgando as pessoas de que, olha, tá vendo? Eu estou caindo na fé por causa de fulano, fulano faz isso errado, é porque... Deixe de ficar julgando uns aos outros. Em vez disso, em vez da gente ficar julgando um ao outro, ele fala, façamos um propósito. Em vez da gente ficar julgando, sempre achando que o que o outro faz tem segunda, terceira, quarta, 10ª intenção por trás. Ele falou, na verdade, porque ele queria te ofender, isso e aquilo. Em vez de você ficar assim, sempre julgando tudo que as pessoas fazem, vamos fazer um propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Em vez disso, vamos fazer um propósito. Não vamos colocar pedras de tropeço na vida das outras pessoas. Vamos parar. Porque com relação ao outro te escandalizar, você tem que ter uma avaliação sobre a maturidade de fé que você tem. E parar de julgar os outros. Deus não quer que você fique amargurado com Ele por causa que um irmão está fazendo algo diferente de você. Ou porque alguém é torcedor do Corinthians, né? Igual eu brinquei. É uma brincadeira, né, irmão? Coisa superficial. Mas às vezes a gente escandaliza com coisas superficiais. E a gente não deveria. Por que a nossa fé tem que estar tão frágil assim? Que relacionamento é esse? Que intimidade é essa que nós temos com Deus? Então, para isso parar de acontecer, a gente vai ter que parar de julgar. A gente vai ter que parar de julgar. E a gente vai ter que começar a orar e abençoar. Senão, a gente não consegue. Em segundo lugar, ainda olhando para o capítulo 14, eu quero que você também faça uma reflexão de: você tem feito alguém tropeçar? Volta a essa pergunta. Será que o que você faz, a forma como você vive, o que você fala, você tem feito outras pessoas tropeçarem? Por que essa pergunta também é tão importante como se você está se escandalizando? Porque hoje a gente vive um tempo onde a nossa individualidade ela é tão exaltada que a gente, em nome até da fé, em nome de qualquer coisa que seja, a gente não está nem aí para os outros. E é esse o tempo que a gente vive. Não, eu sou assim porque eu compreendo assim. Eu compreendo minha fé desse jeito, eu tenho assim, então o outro que se vire. Ele é problema dele, ele está pecando porque ele é menino, ele é criança na fé, então uma hora vai aprender. E a gente fica com essa arrogância achando que isso tem tudo a ver com as Escrituras. Quando, na verdade, o texto inteiro aqui do capítulo 14, Paulo está dando essa orientação que a gente precisa cuidar nas duas pontas. E dá uma olhada aqui, o que Paulo, a partir do versículo 7 do capítulo 14, olha o que Paulo fala assim: pois nenhum de nós vive apenas para si. Nenhum de nós vive apenas para si. Se você está achando que você vive para você mesmo, eu oro para que você encontre Jesus. Porque quando você encontrar Jesus, você vai saber que a sua vida não diz respeito mais a si mesmo. Você tem um propósito muito maior. E que triste quem vive só para si. Então, Paulo está falando assim, pois nenhum de nós, a gente vive apenas para si. E nenhum de nós morre para si. Se nós vivemos é para o Senhor, e se nós morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morremos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito,
Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Nenhum de nós vive para si, irmãos. Então, essa arrogância que às vezes nós temos de falar assim, não, eu encaro assim, e deixa que todo mundo tropece, deixa que todo mundo caia na fé, deixa que todo mundo se escandalize, porque eu tenho o meu caminho. Irmãos, a gente precisa lembrar que nós pertencemos a um corpo. Jesus não foi para a cruz só por você, Jesus foi para a cruz por nós. Jesus não estipulou a igreja para você, Deus estipulou a igreja para nós. E a marca mais maravilhosa que nós temos de quando Jesus voltar e nos levar para Ele é que nós estaremos todos juntos na mesa. E você já pensou que triste você achar, e você parar para pensar na possibilidade de alguém não estar na mesa porque você quis viver a sua liberdade, deixando que todo mundo caísse, se escandalizasse com a sua vida? Que amor é esse que nós temos? Então, a gente precisa tomar cuidado que essa fala hoje do tempo que a gente vive, que nós temos o direito de fazer o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, e que você é assim, ela tem um aspecto da liberdade que Cristo nos dá, mas nos leva para uma individualidade que Cristo não nos chamou para viver. E isso, na verdade, é a mãe de todas as heresias, é uma verdade bíblica distorcida. E aí leva a gente para um caminho muito complicado. Então, quantas vezes, em nome de outras pessoas, nós deixamos de fazer algo que nós gostaríamos? Quantas vezes você deixou de fazer algo que você queria e você não fez, porque você entendeu que seria melhor para outras pessoas que você não fizesse? Eu vou dizer para vocês, já falei para várias outras pessoas, teologicamente não tenho nenhum problema com bebida alcoólica, irmãos. Teologicamente, se você quiser sentar, a gente pode conversar sobre isso, nenhum problema com bebida alcoólica. Porque claramente no texto bíblico a Bíblia condena a embriaguez. Não isso. Paulo para Timóteo fala, por causa das suas muitas dores de estômago, tome também um cálice de vinho. Então a Bíblia condena a embriaguez, o mau uso dela. Mas eu não bebo mais, eu não bebo nada mais. E eu e a Carla, várias vezes, a gente já fez jantar juntos, na nossa casa, eu e a minha esposa. Poxa, vamos tomar um vinho, que legal, que bacana e tal. Mas eu decidi para mim que eu não bebo mais. Por quê? É mais importante para mim desfrutar de um momento tomando um copo de chopp ou um vinho do que alguém deixar de querer ouvir a palavra de Deus por causa dessa atitude que eu estou tomando. O que é mais importante para mim? Para mim, como ministro. Eu estou falando de mim agora, irmão. Está vendo a individualidade? Ó? Não estou te julgando. Calma. Para mim, o que é mais importante? Como ministro do Senhor, fazer com que outras pessoas não me ouçam por causa de eu estar tomando um copo de chopp ou um vinho? Ou as pessoas darem oportunidade para que eu possa falar do Evangelho de Cristo Jesus? Na hora. Está trocado, não tem problema nenhum. Mas isso é com relação a mim. Agora, para você, o que você já deixou de fazer, e não necessariamente o que você deixa de fazer, pode ser pecado. Pode ser simplesmente uma percepção que isso faz mal e faz a outras pessoas tropeçarem. Nossa, mas se eu deixar de fazer isso, eu vou estar pecando? Não, irmãos, a maturidade cristã não é mais a respeito disso. Você não está mais querendo uma pedrinha na coroa. Você não está mais lutando para ver se você vai ter o céu ou não. Você está buscando uma espiritualidade mais profunda. E talvez a pergunta nem é essa. A pergunta é o que o corpo, as pessoas que estão à minha volta, vão sentir se eu fazer ou não fazer isso. O que você posta, o que você fala, a forma como você se expõe, a forma como você se veste, tudo isso sim tem a ver com alguém que está preocupado com o corpo, irmãos. Só que em nome do tempo que a gente vive hoje, a gente jogou tudo isso para fora. Porque hoje é assim.
Então a gente precisa tomar cuidado que o que nós fazemos pode sim levar outras pessoas a tropeçarem. Então o que depender de nós, nós precisamos tomar cuidado. Porque as pessoas são ligadas de emoções. E no Evangelho de Cristo Jesus, o outro é importante sim. No Evangelho de Cristo Jesus, o outro é uma peça fundamental na sua vida. Sabe o irmão que você fala assim, mas pensa num fulano. Essa pessoa é fundamental para a sua vida. Não só para a vida de Deus. Deus já foi para a cruz por ele. Mas para a sua vida, essa pessoa é fundamental. Para a sua vida, essa pessoa é importante. E deveria ser. Para quê? Significa que você vai conseguir sentar e talvez ter grandes conversas? Não. Talvez não. Mas o que nós precisamos entender é que a vida do outro é importante. Então eu decido o caminho que Cristo nos ensinou. É o amor, é a oração, é o cuidado. Talvez essa pessoa que você escandalizou, essa pessoa talvez nunca vai te dar abertura para você conseguir talvez explicar o que você fez e o porquê você fez. Mas você pode hoje orar pela vida dessa pessoa. Se tem alguém que você sabe que está magoado com você, porque você decepcionou, você fez algo que escandalizou ela tinha uma expectativa com você que não deveria, você pode orar pela vida dela. Hoje. Falando, Senhor Jesus, guarda a vida do fulano, eu não quero que fulano venha cair. Eu não quero que fulano venha alimentar algo no coração que o Senhor não gosta, porque o Senhor não quer que eu alimente isso no meu coração. Não permita que fulano alimente. Senhor, guarda a mente e o coração. Marca o encontro que o Senhor tem para marcar, para que isso seja colocado uma pedra. Nós precisamos buscar muito mais isso, irmãos. Então, para resumir, eu queria que você pensasse o seguinte, a respeito da sua expectativa com o outro. O outro está te escandalizando, você precisa crescer na fé. Crescer na fé e saber que isso não deve fazer você cair na fé por causa do que o outro está fazendo. Em vez de você julgar as intenções do outro, ore pela vida do outro, abençoe a vida do outro. E agora, com relação a você, aquilo que você faz para o outro, você precisa sim cuidar das suas atitudes. Não porque você vive preso dentro de um mecanismo religioso que te diz quais são as coisas que tem que fazer, mas porque a vida do outro é importante para você. E isso você vai discernir com as pessoas. Então, a respeito do outro te escandalizar, cresça. A respeito de você escandalizar o outro, cresça. E ore pela vida dessas pessoas. E eu quero convidar você, nessa manhã, a tomar realmente um propósito, assim como Paulo chamou os irmãos aqui. Vamos, em vez de nós julgarmos, vamos assumir um propósito juntos. Eu quero chamar você para um propósito. De nós estarmos terminando, talvez, esse domingo, essa celebração, em oração. Porque no nosso meio ninguém se magoa fácil, né? No nosso meio ninguém está com ressentimento que o bisavô fez com o nosso bisavô. E quantas coisas dessas, irmãos, é puro escândalo que um outro fez com o outro por causa de um comentário pequeno, ou às vezes por causa de um comentário grande, mas que tem gerado realmente um escândalo na vida dessas pessoas a respeito da própria fé com Deus. Vamos tomar o propósito de nós estarmos em oração, irmãos, para que não tenha mais só escândalos por causa de conversas meia ditas ou por causa de falas, mas que haja tudo isso, cura do nome do Senhor Jesus, que haja restaurações nas relações, que haja liberdade de nós estarmos encontrando o outro e falando, irmão, não diz respeito mais ao que você fez, mas eu te perdoo, vai em paz, eu estou em paz, você está em paz. Amém. E isso é importante. Então eu quero convidar você para esse propósito, para nós orarmos agora. E eu quero dar uns minutinhos para você refletir sobre quem você precisa orar. Sobre a vida de quem que você precisa orar. Talvez é sobre a sua vida, uma situação com você. Talvez é uma situação com a sua família. Talvez é uma situação que você vivenciou ou tem vivenciado perto de você. Pessoas que estão escandalizadas com a igreja, com membros da igreja, por sei lá qual motivo.
Vamos orar. E que haja mais oração e menos julgamento. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos crescer, Deus, na fé com o Senhor. Nós queremos reconhecer que, sim, nós podemos nos escandalizarmos. João Batista, o Senhor falou que não houve ninguém maior nos nascidos de mulher. E mesmo assim, nós vemos à luz da Tua palavra que ele provavelmente se escandalizou, talvez, Senhor, com as expectativas a Teu respeito. Então isso nos traz para a realidade, para a humanidade, que sim, nós estamos reféns, Deus, às nossas emoções, às nossas percepções. Mas nós sabemos que a Tua graça, o Teu amor e a Tua palavra nos chama para nós crescermos, Senhor, nessa área. Nós poderíamos falar de tantos outros ensinamentos que o Senhor nos dá, mas à luz daquilo que nós conversamos hoje, que a gente possa lembrar que nenhum de nós vive para si, Deus, mas nós vivemos para o Teu reino, e o Teu reino é feito de uma família, Senhor. Então traz, Deus, ao nosso coração e à nossa mente pessoas que nós precisamos orar, pessoas que talvez estão escandalizadas por causa de uma expectativa, ou por causa de algo que viu ou ouviu a respeito da fé ou da igreja. Senhor Jesus, nós queremos orar pela vida dessas pessoas, e talvez essa oração é por nós, é por mim, é por algo que eu me escandalizei, é por algo que eu estou gerando na vida de alguém, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, nos perdoar e nos levar ao crescimento, Senhor. Que a gente possa estar disposto, Senhor, a orar, a tocar, a perdoar. E que no santo nome de Jesus, todos nós possamos crescer e aprender com o outro, Senhor. Então toca a vida dessas pessoas. E durante essa semana, Senhor, traz ao nosso coração situações, momentos ou pessoas que talvez nós precisamos orar. Que o Senhor traga ao nosso coração. E que a gente possa levar tudo isso diante da Tua causa e do Teu altar. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.